Levar sorrisos onde existe a dor. Esse é o lema do projeto A Flor da Pele. Eu estou em São José dos Campos e vou contar para vocês a história de várias fadas que fazem todas essas bonecas, que levam alegria às crianças dos hospitais e aos idosos com Alzheimer. Para a gente poder entender todo esse projeto super bonito, a Terezinha, que é a idealizadora desse projeto, vai contar tudo pra gente. Terezinha, como é que surgiu a Flor da Pele? Eu acho que a Flor da Pele surgiu por uma iluminação divina. Eu acho que foi Deus que colocou para poder fazer sorrir onde existe dor. Tanto é que as bordadeiras, os participantes do projeto, não só as que bordam, são chamadas de fadas. Essas bonecas nasceram da necessidade que eu vi no hospital aqui de São José dos Campos, das crianças serem acarinhadas, pegas no colo. Você chegou no hospital para fazer uma visita normal? Não, eu fui levada ao hospital, na realidade, porque eu tenho medo de hospital. Eu tenho medo de hospital. Um amigo meu, ele insistiu, eu acho que nisso ele foi muito feliz. Falei, então vai ser uma vez só. E assim nós fomos lá e por ser uma pintora, eu sou muito observadora, né? E vi que as crianças são muito bem tratadas, estou falando de um hospital do SUS, né? As enfermeiras lá tratam as crianças como se fossem seus filhos. E eu fiz a pergunta, porque eu vi que algumas crianças estavam desacompanhadas da mãe, né? A mãe não estava, eu falei, e a mãe? Então, no Brasil nós temos o problema social, a mãe tem mais 3 em casa, ela precisa cuidar dos que estão lá. Não dá. E eu perguntei para a enfermeira, então, que horas você coloca essas crianças no colo? Ela falou, não coloco, eu tenho muitas crianças para cuidar. Quando fui no hospital, eu bordei a primeira boneca, eu tive a ideia. Naquela noite eu escrevi as 7 primeiras histórias desse projeto. Todas as histórias trabalham os valores, a família, a amizade, né? Elas não são histórias comuns como os 3 porquinhos, não, elas têm um valor intrínseco em cada história. São 8 histórias, entre elas a dos 4 cantores. Os 4 cantores. Uma história de passarinhos que são 4 irmãos. Um menino gosta muito de passarinhos, então ele captura e coloca na gaiola. Eles estão presos. Nossa, mas eles não cantam, estão tristes, a liberdade, né? Mas quando eles voltam, o menino percebe isso, voltam para a floresta, o menino então fica encantado com a participação do, vamos dizer, o canto do passarinho. Uhum. E o que acontece com isso? Você trabalha com ele assim, que Deus, quando a gente gosta de uma coisa, não prende. Quem ama, no final da história, diz assim, quem ama não prende. Quando eu contei a história dos 4 cantores, foi muito emocionante, porque quando eu terminei a história, para mim não tinha caído a ficha ainda, né? Eu coloquei a boneca no colo da mãe e falei para ela, quem ama não prende. E quando eu falei isso, eu me dei conta que o filho dela estava para partir. Aquilo me deixou, respira, e abracei muito ela e fui embora. Passado 2 dias, então, essa senhora me telefonou que a criança tinha ido para o céu, virou uma estrelinha. Eu fui no enterro e lá estava ela com a boneca. Eu falei, nossa, ela tem o amiguinho, né? E passado um tempo, essa senhora, então, que deve assistir essa entrevista, e o projeto deve muito a você, né? Ela, então, disse assim, graças ao projeto e a vocês, eu não me suicidei, porque agora eu bordo para as outras crianças, eu tenho muitos filhos. Então, quem ama não prende. Deixa partir. Se você tem esse caso, seja uma fada, borde para as crianças que não tem ninguém para ela. Esse é o intuito do projeto. As fadas são peças essenciais para o projeto. São cerca de 1.000 espalhadas por 22 estados e 7 países. E sabe de uma parte super especial? Cada uma delas se torna a fada madrinha de uma criança depois que a boneca é entregue. Então nós temos um lema que nós criamos que é assim, somos lindas. É a beleza interior, tá?
Em todos os sentidos. Somos lindas, somos livres, somos fadas bordadeiras. Aonde houver boa vontade, haverá um caminho. E aonde não houver esse caminho, haverá uma fada. Porque aonde começa a cama do hospital, você vai ter uma fada. Você não gostaria de ter uma fada do seu lado? Com certeza. A fada faz a magia, né? E qual é essa magia? É do coração. Olê! O que é ser fada para a senhora? Que ser fada? Eu acho que é um amor que eu dediquei a isso. Eu sou até emoção. Porque é uma coisa que a gente faz de coração. Então, seria uma criança, se bordar uma boneca dessa, levar no hospital, ver um sorriso de uma criança, é uma coisa que você não tem como explicar. É uma coisa que vem de dentro do coração. Dona Nilza, a senhora não borda, mas é a chefe da costura daqui que eu tô sabendo. Sim, eu finalizo. Ela vem como você tá vendo elas bordarem. Quando termina o bordado, vai para mim só assim, vai crua. Eu costuro, viro, encho, finalizo. Coloco o coraçãozinho, coloco a fitinha, eu que finalizo tudo. Eu vim em uma reunião, cheguei aqui, me arrepiei e falei, é isso que Deus pôs na minha vida. Olha. É isso que eu quero fazer. E desde então não parou mais? Sim, eu já costurei acho que mais de 400 bonecas. Já foram entregues mais de 1.500 bonecas para as crianças nos hospitais e idosos com Alzheimer. Rita, você, além de fazer parte do projeto, já fez bonecas e entregou para crianças, idosos, mas você fez uma entrega que foi muito especial, né? Foi. Conta pra gente. Então, a minha mãe fez aniversário em julho do ano passado. E eu tinha muita vontade de fazer uma boneca para ela, porque ela tem Alzheimer. Então, quando eu entrei no projeto, eu não sabia que também era distribuído para os idosos, achava que era só para as crianças. E aí, quando eu falei para a Terezinha, da minha mãe, ela falou, então a primeira boneca é da sua mãe. Então foi a primeira Foi a primeira boneca que eu bordei. Então, muito amor nela, né? Cada ponto foi realmente muito especial. E o dia da entrega eu consegui fazer em agosto do ano passado, no comecinho de agosto, e contar a história, e foi um presente porque minha mãe interagiu o tempo inteiro com a história, né? Ela vibrou, e ela está numa fase do Alzheimer que já não consegue mais fazer conexão. Então parece que foi assim aquele preparo para a coisa fluir, né? Tanto para mim quanto para ela. Então realmente eu consegui contar a história dos 4 cantores e ela conseguiu interagir. Fui eu que bordei. Bela roupa. Você já bordou muito, essa fui eu. Eu tô brincando com você. Vou dar um beijo nela. E a Rita não sabia costurar nada antes de entrar no projeto. E nós temos as professoras, né? Então eu falo para a Angélica que a primeira professora a gente nunca esquece, porque ela me ensinou o primeiro ponto, que é o haste, que eu faço até hoje. A maioria dos pontos que eu uso na boneca é o ponto haste, que foi o que eu aprendi. E depois a gente vai aprimorando. Então a Beth, cada uma que sabe fazer um ponto, ensina para quem não sabe. Então a gente aprende aqui com amor.